Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre as figuras de linguagem. E neste vídeo nós vamos te apresentar 5 figuras: a elipse, a zeugma, o pleonasmo, o assíndeto e o polissíndeto. Na próxima aula, você vai ver as outras figuras: anacoluto, hipérbato, hipálage, anáfora e silepse. Mas vamos ficar com essas 5 primeiras para iniciarmos a proposta de figuras de construção ou de sintaxe. Vamos falar sobre isso agora. Eu aguardo vocês aqui na aula. Nós chamamos de figuras de construção ou de sintaxe os desvios que se evidenciam na construção normal do período, por exemplo, uma inversão, um apagamento, um problema de concordância. É isso. A figura de construção, ela é trabalhada dessa forma, e é isso que nós vamos analisar nesse vídeo. Quer dizer, dependendo do tipo de figura, nós vamos ter uma construção específica para cada caso. Falando sobre isso, vamos começar a comentar sobre a elipse. Nós já havíamos visto isso várias vezes nas aulas de análise sintática. Por quê? O que é uma elipse? É um apagamento. É um apagamento, é uma omissão dentro do texto. É facilmente identificável. Se você começa a ler, por exemplo, a música de Chico Buarque, a banda, ele já usou aqui. Estava à toa na vida. No caso, ele omitiu o sujeito. O sujeito da oração é muito comum. Podemos omitir os verbos, podemos omitir os objetos, dependendo do caso. Qualquer termo pode ser omitido. Por exemplo, vamos ler esse outro modelo de Antônio Olavo Pereira. Ele diz: tão bom se ela estivesse viva me ver assim. Ele omitiu o para. Ele omite uma preposição dentro da oração para mostrar para você a não necessidade do uso. Isso é muito culto, mas, dependendo do caso, você precisa até reconhecer. Por exemplo, olhe Carlos Drummond dizendo o seguinte: a tarde talvez fosse azul. Não houvesse tantos desejos, se não houvesse tantos desejos. Em alguns casos bem específicos, você que faz exames, que faz provas ou que é um estudioso da língua, você vai perceber que às vezes por questões de rima e métrica, muitas palavras são eliminadas e às vezes por questão também de não repetirmos, é necessário usarmos a elipse. Mas há um outro tipo de construção também chamada zeugma. A zeugma é bem parecida com a elipse, é também um apagamento, mas você precisa primeiro expor o termo para depois você apagá-lo. Vamos olhar aqui um exemplo. O meu pai era paulista. Você mencionou o verbo aqui, era. Na frase de baixo você não faz mais isso, você usou a zeugma. Você disse, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. O que aconteceu? A zeugma menciono primeiro e apago depois. É um pouco diferente da questão da elipse, mas é um apagamento. É isso. Você entendeu? Funciona dessa forma. Vamos ver um outro modelo? E o pleonasmo? Você já ouviu falar de pleonasmo? O vicioso. Entrar para dentro, sair para fora, não é? Essas situações não são cabíveis aqui. Este pleonasmo é a repetição estrutural. Você precisa perceber como funciona. Por exemplo, se lemos uma frase tal como essa, choramos, e você repete um choro, sentido. O que é que você fez? Isso é o pleonasmo. É a ideia enfática de se usar duas ideias iguais na mesma oração, mas existe uma construção para isso. Por exemplo, ele sempre viveu, o que ele viveu? Uma vida. Aqui você fez um complemento pleonástico. Por quê? Porque quem vive já vive a vida, quem chora já chora o choro. Mas isso é normal aqui dentro da construção. Por isso é que algumas construções chamadas pleonasmos são muito bem-vindas. Por exemplo, este erro
jamais o cometerei. Aqui nós temos um caso enfático do chamado objeto direto pleonástico. Por quê? O representa este erro, que seria o complemento do verbo cometerei. Mas aqui você usou com redundância e usou perfeitamente. Vamos ver um outro exemplo? Olhe este tão comum: liberdade de imprensa é pleonasmo. Isso é uma propaganda. Aqui seria uma proposta bem mais subjetiva para você pensar sobre o caso, que não é um caso de construção tão culta quanto essas que nós estamos te apresentando. Por exemplo, vamos ver mais um exemplo de Camões. Ele disse: todos nus e da cor da treva escura. Olha que interessante. Treva escura. Já é treva, já é escura. E assim funciona. Mais um outro exemplo. A esse Deus lhe dará uma vida de novo. Agora o complemento foi indireto. Por quê? Deus vai dar o quê? Uma vida. Para quem? A esse. Você percebeu? Aqui você completou o verbo duas vezes com o mesmo complemento, usando a proposta pleonástica para forçar, frisar o pensamento. Ficou claro? É assim que funciona. Um outro caso muito importante para você entender é a proposta do assíndeto. O assíndeto é quando o autor, o escritor, ele vai passar para você uma mensagem sem parar. Ele vai colocando, às vezes, o suspense na história, ele quer te dar um fluxo de consciência e ele não coloca conjunções. Síndeto significa conjunção. Quer dizer supressão de um conectivo, sim, entre as orações coordenadas. Vamos dar uma olhada? O que é uma coordenação? São orações que você coloca e elas não possuem função sintática ligadas uma na outra. Vamos ler o exemplo de Cecília Meirelles para você entender. Todo coberto de medo. Juro, minto, afirmo, assino. Você viu? Essa é a proposta que o autor nos coloca para não quebrarmos o pensamento, para que criamos aqui um fluxo, até uma proposta de fluidez. Você pode perceber o suspense na história, a emoção, a conjunção, quando ela é colocada, pode também ser usada, mas algumas propostas são assim. Mais um modelo. Graciliano Ramos. Luciana subia à janela da cozinha, sondava os arredores, bradava com desespero. É um fluxo. Você não coloca conjunções entre os elementos coordenados da proposta. É muito simples. E o oposto disso tudo nós chamamos de polissíndeto. Esse é muito famoso. Isso aqui é muito usado porque nós repetimos a conjunção. Na maioria das vezes, a aditiva e. É uma repetição intencional e isso é feito para forçar, frisar a ideia. Por exemplo, Clarice Lispector, ela disse: e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. O que significa isso? É você entoar a proposta e apresentar um reforço. Você põe um peso em cima daquilo que você fala. Vamos olhar este exemplo de Carlos Drummond. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Carlos Drummond de Andrade, usando para você um recurso tão comum da língua portuguesa e tão útil para frisarmos uma ideia. Você entendeu? Este vídeo fica por aqui, mas não se esqueça de assistir a continuação, porque as outras 5 figuras nós vamos te apresentar no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais, pessoal! Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!